Pessoal, me fizeram a pergunta se a Bíblia é verdadeira e ela é sagrada. Bom, era para ser totalmente verdadeira e era para ser totalmente sagrada. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, uma quantidade pouca de pessoas foi transformando essa Bíblia. Eu já falei alguma coisa sobre isso. Mas é bom lembrar que a Bíblia ela teve a primeira tradução para o latim, teve mais de 20 mil erros, depois foi traduzida, tempos depois, para o alemão e para o inglês, teve mais de 11 mil erros, depois foi retraduzida para o português e com mais de 10 mil erros, depois foi retraduzida, aí a Bíblia foi trocada, muitas coisas dentro dela foi tirada e colocada ao longo do tempo, e a partir de 1979 para cá, houve uma mudança total em várias traduções da Bíblia. Infelizmente, vergonhosamente, o nosso país, o Brasil, é o país que mais tem lixo que dizem que ser Bíblias. Existem poucas que são verdadeiras. Era para ser um livro sagrado, mas as pessoas fizeram dele um livro que causa dúvidas. Eu creio na Bíblia, mas eu tenho que ler a Bíblia estudando ela, puxando dentro do parâmetro grego e hebraico conforme ela foi escrita. Eu sempre faço comparativos, eu não estudo mais a Bíblia do jeito que ela está hoje. Existe mais de 22 traduções, revisões da Bíblia, cada um escreve como quer. E, infelizmente, aquilo que era para ser bom se tornou oposto. Eu falo para vocês que eu gostaria que um ateu também pudesse ver isso, mas os evangélicos são os mais culpados de fazer com que a pessoa, um ateu, creia menos que Deus exista. Por quê? Porque o próprio evangelho criou muita confusão dentro da Bíblia. Então, há muitas pessoas só acreditam no que está escrito na Bíblia, limita Deus. Outros falam de guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus, mas continua fazendo besteira porque está ensinando errado. Outros não têm coragem de poder procurar na internet ou no livro o que significam algumas palavras porque não interessa. Outros só querem andar de Bíblias coloridas debaixo do braço. Tem Bíblia que é moda, segue a tonalidade de roupa, do carro, do banco do carro. Quantas coisas tem de couro, de tecido, desenhada, moldurada, tanta Bíblia diferente. E hoje tem muita gente usando, vai para as igrejas usando tablet. Então é tecnologia? Pode ser que seja, mas acontece que aonde está aquela situação de crer que a Bíblia é sagrada? Se a Bíblia fosse realmente sagrada hoje, e a Bíblia, todo seguiria a mesma, mas acontece que nessa divisão, essa mudança que teve, foi dividida a religião, infelizmente. A religião, ela mexeu, ela mudou, ela transformou. Se a Bíblia fosse usada na íntegra, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é ela mesma, todos seguiriam o mesmo Deus, todos teriam, se todos tivessem a interpretação real da Bíblia, porque a Bíblia, ela não pode ser interpretada individualmente e tirar o seu parecer, isso ou aquilo. Ela é uma interpretação só para todos. Não existe isso, ficar criando, porque a água tem isso, valor, o peixe tem esse valor, a vara tem esse valor. Não! A Bíblia é claro, pau é pau, pedra é pedra. Então é importante verificar tudo isso, que se toda leitura bíblica fosse lida e respeitada segundo o que está lá, nós teríamos algo, todos seguiria o mesmo Deus sem essa confusão que está. Mas infelizmente, ao longo do tempo, foram surgindo uns homens que, ao invés de poder fazer missões e ser missionários, se tornaram mercenários da fé. E esses mercenários da fé é aqueles que criam grupos e intitulam que aquele grupo, aquela placa de uma religião, de uma denominação, pertence a ele. Ele é o chefe e ele é que manda. Isso é ser mercenário na Bíblia. A Bíblia já alertava sobre mercenários no passado e diria que viria mais mercenários. Pessoas que fazem por dinheiro, por administração de povos, e não vive o que Jesus disse sobre o que é uma religião sem mácula. Jesus disse que se fosse para ver religião, teria que ser sem mácula, ou seja, sem sujeira, sem nada que deixasse as vestes
suja. Teria que ser aquilo que ele pediu, que ele disse que a verdadeira religião é socorrer as viúvas, os pobres, os enfermos, todas essas pessoas sim. Vê se essas pessoas engravatadas estão indo atrás desse povo. É a minoria. E a maioria não faz. A maioria não vai atrás, não quer nem saber. Quer administrar, quer ter um nome no mercado, quer ter um nome na televisão, no jornal, na revista e dizer que tudo é glória. Glória nada, gente. Eles ficam procurando glória por homem. Então, tem que tomar cuidado com isso, é um zelo que deve se ter. Você pode entrar numa enrascada, indo atrás desse bando de mercenários, cuidado com isso. Então, é necessário que aquele que vem de Deus, ele visita pobre, ele visita viúva, ele vai atrás, ele socorre, ele vai, ele não manda alguém ir. O único que mandou, que teve o direito de mandar foi Jesus Cristo, e ele mandou, ele enviou. Agora uma pessoa que está atrás de engravatada, atrás do escritório, bonita, andando de carrão, que só aparece talvez os domingos, ou 2 vezes nos cultos principais de um templo, dizendo que é um pastor de ovelhas, pastor de pessoas, que é dono de a denominação, ou tem dinheiro, ou tem sucesso sobre esse cargo, porque diz que quem vive do evangelho, coma do evangelho, mas não está comendo do evangelho, está comendo do povo. E se está pregando um evangelho mal pregado e mal ensinado, uma coisa esquisita. Então, essas pessoas que estão sendo consideradas na Bíblia como mercenários, essas pessoas que têm a religião criada pelo homem, mas não têm o que Jesus falou, porque a palavra religião é religar, e a tradução dele é religar o ser humano a Deus. Então, Jesus disse que para você se religar a Deus, você não precisa que alguém te religue, basta que você vá atrás do pobre, do órfão, da viúva, dos presos, você ajude, você socorra, do necessitado. Sabe qual a maior vergonha hoje? É as pessoas pegarem... nós temos um trabalho voluntário e é vergonhoso você ver as pessoas, principalmente evangélicos, que você vai pedir para eles que possa ajudar um pobre, ajudar alguém que precisa. Sabe qual é a resposta de um monte por aí? É dizer assim, que eu já ajudo na minha igreja, eu dou o dízimo, eu já dou a minha oferta na minha igreja, minha igreja, ou o meu pastor não deixa, só na igreja, aonde eu como do alimento é só lá que eu posso depositar. Gente do céu, não faça isso não, que besteira que estão fazendo. E o povo que precisa, o pobre, tem que pedir, tem que implorar, tem que, sabe, é vergonhoso, pessoas têm que ir. Sabe quando você vê essas instituições na televisão, vê em rádio, tem que chegar a ponto de pedir ajuda para socorrer, sendo que tem muita gente dentro de uma igreja que não socorre, só socorre o grupinho ali próprio. Que vergonha! Eu sei que tem alguma parte, a minoria faz alguma coisa, mas ainda é vergonhoso as pessoas terem que pedir. Então, a Bíblia, infelizmente, ela não é mais sagrada como deveria ser. A Bíblia, no Velho Testamento, que não era Bíblia, era as Escrituras Sagradas, que era considerada como as profecias, ninguém tocava nelas, porque sabia que morria, porque eram sagradas. Depois, num certo período, até o período de Jesus, o pouco que tinha entendimento não blasfemava, não procurava evitar falar mal das profecias sagradas, das Escrituras Sagradas da época. Então, porque a pessoa morria, ela ficava doente, acontecia alguma coisa. E por que hoje as pessoas pegam a Bíblia e nada acontece porque fala mal dela? Porque o homem já modificou ela durante muito tempo. Então, leia a Bíblia procurando entender que raiz, de onde ela veio, como ela apareceu. Lembra que eu falei sobre o tanto de Bíblia que tem no Brasil assim. E a Bíblia atualmente foi feita para poder ganhar dinheiro. Na Bíblia está escrito uma coisa que vocês vão achar em 1 Pedro 1:20, que diz assim que as profecias não é de particular interpretação. Uma pessoa ela não tem o direito de poder pegar as Escrituras Sagradas, que as profecias, entendeu? E simplesmente traduzir ela por si próprio. Está dizendo que ela é para todos. Todos podem fazer isso. Então, muito interessante, é importante poder ver sobre esse assunto. E isso é importante, lembra disso. A Bíblia era para ser sagrada. Para mim, ela sendo, quando eu estudo ela, que eu procuro tirar o que é hebraico, o que é grego e um monte de lixo de palavras que acrescentaram, para mim ela é sagrada.
mas precisa de poder mexer. E isso eu procuro fazer. Ela continua sendo sagrada, mas eu tenho que tirar um pouquinho do joio, de algumas sementinhas que jogaram no meio, para poder entender o que a tradução original está falando. Então, muitos erram, porque não conhecem a verdade e não vão atrás dela, simplesmente vão atrás de ventos de doutrina, atrás daquilo que falam e as pessoas ouvem e vê que está na Bíblia, mas é falado textos isolados, então a pessoa vai acreditar que realmente está na Bíblia, mas não. Então a Bíblia, se a pessoa faz a interpretação por si própria para poder passar para os outros, claro que ela vai levar a multidão ao erro. Mas se você lê a Bíblia e o que está escrito ali é aquilo que você realmente leu, é aquilo que a Bíblia está falando. Tá bom? Não confunda isso. Um grande abraço.